seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos falar sobre confinamento, falar sobre expectativas nesse ano 2024, que está findando praticamente, com o olho agora voltado, ou os olhos voltados para 2025. Nós tivemos números surpreendentes nesse ano 2024, mas é lógico, todo esse balanço ainda não foi fechado, não tivemos os números finais a respeito, principalmente de confinamento, com esta disparada dos preços no mercado da carne bovina, da arroba do boi gordo, dos números de exportação, enfim. Para tanto, nós vamos falar agora com o presidente da SOCOM, a Associação Nacional dos Confinadores, Maurício Veloso, que já está conosco direto de Porangatu, Goiás, a quem eu agradeço a participação. Prazer em tê-lo aqui no Tempo e Dinheiro, presidente. Sérgio Braga, o prazer é todo meu, sempre uma satisfação e, mais do que isso, uma obrigação atendê-lo. Bom, eu começo perguntando exatamente sobre a questão climática. Como é que está o clima aí em Goiás? Como é que está o período que era de chuvas, pelo menos esperado para chuvas? Esse se confirmou? Chuvas regulares aí na região ou não? Olha, Sérgio, está espetacular. Não tem jeito de estar melhor. A chuva vai se alternando de forma bastante interessante, com o céu aberto, e isso, claro, proporciona o melhor desenvolvimento para o capim e favorecendo demais, oferecendo boas janelas de plantio também para o milho, para a soja. Quer dizer, já está todo mundo com a capacidade de solo obtida. Então, quem vem fazendo a lição de casa já tem o capim bastante encaminhado, quase pronto para ter o rebanho devolvido, para sair do sequestro e voltar às pastagens já bastante recuperadas. A chuva veio, as pastagens estão recuperadas, né? Um alface, como a gente diz geralmente nesse sentido, né? Mas quem está aproveitando antes do gado são as pragas. Tem muito problema nesse sentido nas pastagens por aí também, presidente? Sérgio, as lagartas, elas estão numa condição muito mais bonita ainda que o gado. Pensa numa população recorde de lagarta. Eu acho que eu nunca vi tanta lagarta na minha vida. Mas, é claro, a gente precisa estar sempre muito atento, Sérgio, porque não é se tem lagarto ou se não tem lagarto, é quando tem. Então, é preciso que a gente monitore isso o tempo todo e entre com o combate ao menor sinal de folhas raspadas. A gente fala raspado porque quando a lagarta está muito novinha, você só vê um raspado da primeira camada da folha. Então, é preciso que entre, sim, combatendo rápido, porque o dano que ela produz é muito grande e está causando muito prejuízo para muita gente que demorou a reagir ao combate. Mas é uma realidade. Esse combate tem que ser feito, sem dúvida nenhuma, porque logo em seguida vem a ocupação, o gado, né, que vai ser terminado nessas pastagens tão esperadas. Agora, esse ano 2024, principalmente nesse segundo semestre, surpreendeu muita gente, a não dizer que todos ficaram surpresos com essas disparadas do preço da arroba do boi gordo, exportações recordes, consumo também recorde. Isso já era esperado, essa disparada do preço da arroba do boi gordo nessa reta final, ainda faltando um mês para 2024 encerrar. Já era esperada essa recomposição ou disparada de preços, presidente? Justamente, Sérgio, eu ia tomar liberdade aqui de corrigir você. Não é disparada. Até agora, a única coisa que aconteceu, até agora, a única coisa que aconteceu foi recomposição dos preços que nós tivemos há um pouco mais de 2 anos atrás. Quer dizer, 360 reais. O pica corrida do boi não é disparada. Pode ser, sim, uma recuperação bastante rápida, mas depois de 2 anos e pouco, o pecuarista amargando prejuízos e perdas muito fortes, foi tão forte que chegou a tirar bons pecuaristas aí do ramo. Então, na verdade, a gente está tendo uma recuperação, R$ 360 reais.
ainda não recupera completamente os preços obtidos há mais de 2 anos. Como eu estou dizendo, este valor ele foi praticado há um pouco mais de 2 anos atrás, e a gente sabe toda a alteração, todo o crescimento dos custos do processo de produção pecuário nesse período. Então, se a gente for olhar pelo lado da correção dos valores, ainda há espaço para que esse valor cresça um pouco mais. Sem nenhum exagero, nada do céu ser o limite, mas uma pequena correção ainda seria desejável e saudável para o setor, para que o pecuarista justamente, Sérgio, não perca o entusiasmo por usar as ferramentas de tecnologia. É importante este aporte permanente, esta evolução permanente, e os valores que vinham sendo praticados fez com que o pecuarista tirasse o pé da tecnologia e dos melhores manejos, das melhores condições da pecuária produtiva. Nós tivemos o clima, sem dúvida nenhuma, como foco principal nesse ano 2024, não só para a pecuária, a agricultura como um todo. Felizmente, as chuvas chegaram, ainda que irregulares, em algumas regiões. Isso já dá um ânimo pecuarista para manutenção desses animais, voltar, devolver depois do sequestro, seja do boitel, do coxo, porque os custos foram muito elevados. E mesmo assim, esses custos não chegam a oferecer uma margem ainda segura, por dizer assim, para o produtor. Como é que está essa relação desses custos? Já teve um fechamento? Já deu para poder ter uma ideia de se a margem fechou ou não? Interessante, Sérgio. Até o meio do ano, até o fim do primeiro semestre, nós tivemos a pior margem sobre o ciclo completo de toda a história da pecuária. Esse é um número que quem nos oferece é o Maurício Palma Nogueira, da Atenagro, por sinal, um dos melhores analistas que nós temos no Brasil, e esse é um número interessante. E foi assim, 2022, um ano inteiro de queda, 2023, outro ano inteiro de queda, e o primeiro semestre de 2024 jogando uma verdadeira pá de cal, fundamentalmente sobre a cria e o ciclo completo. Bom, ao fim do primeiro semestre, houve esta inversão de tendência, que nós já vínhamos anunciando, esta inversão do ciclo pecuário, só que ela aconteceu de forma bastante abrupta, fazendo com que todas as projeções, ainda que as mais otimistas, nenhuma conseguisse acompanhar a evolução acontecida. Evidentemente que a margem imediatamente melhora, principalmente para quem adquiriu os animais de reposição durante justamente essa baixa incrível que a gente teve, notadamente a maior delas no primeiro semestre, em que estava extremamente convidativo o valor da reposição. Então, sem dúvida nenhuma que quem se abasteceu desta reposição, inclusive no começo já do segundo semestre, esse pessoal todo vai ter essa oportunidade de margens muito significativas, independentemente de que atividade desenvolvam dentro da pecuária, mas fundamentalmente o confinador ele vai conseguir margens bastante interessantes e num momento importante dele recompor as perdas havidas. Bom, nós temos essa recomposição, sem dúvida nenhuma, a gente frisa essa questão sempre, com relação ao preço da arroba do boi gordo. Agora, a indústria ela tem ofertado mais para poder conseguir alongar ou até mesmo manter, fazer a manutenção das escalas, que são curtas, E daí, lógico, essa questão da valorização do preço da arroba do boi gordo. O confinamento já praticamente finalizado, primeiro giro, enfim, agora confinamentos próprios estão aí, mas mesmo assim não deram conta de uma tamanha ou de um tamanho desempenho das exportações do mercado interno. Expectativas, lógico, para 2025 ainda são prematuras, mas 2024 para o confinador, lógico, considerando as margens,
considerando os custos, foi positivo? Sérgio, foi muito positivo, foi muito bom, está sendo muito bom. É claro que as pessoas que, bom, ninguém acreditava numa recuperação, numa recomposição tão abrupta, então, de fato, teve muita gente que fechou, travou margem, né? Travou margem e acabou tendo que entregar a um boi um valor muito inferior ao de mercado do dia, mas, enfim, já haviam feito as compras de novos animais, enfim. Isso é um giro que não termina, está todo mundo bem abastecido. O resultado da pecuária de confinamento este ano está sendo muito bom, excepcional, e não é essa projeção para 2025, ela não é prematura não, Sérgio. A gente acredita, a gente acredita muito também num ano bastante positivo em 2025, principalmente porque o rebanho brasileiro ele abaixou demais a idade. Não apenas o efeito China, que já provocou essa diminuição de toda a idade de abate, mas estes anos consecutivos de prejuízo, 22, 23 e 24, fez com que o pecuarista brasileiro abatesse muito, muito o rebanho e todo o rebanho que houvesse disponível, usando bastante confinamento, boitel, para justamente fazer com que ele pudesse fazer frente às suas contas, né? Enfim, contas de 2021, que eram contas com um rebanho bastante caro, um estoque muito caro, e ele, com esses anos consecutivos, 22, 23, 24, o seu poder de pagamento se reduziu praticamente pela metade, fazendo com que ele tivesse que abater mais gado, muita fêmea. Isso reduziu toda a idade do rebanho, não apenas de machos, mas também de fêmeas, obrigando o pecuarista para uma terminação mais rápida, para fazer frente a toda essa demanda recorde interna e externa, que se utilize da ferramenta de confinamento. Isso vai se acelerar ainda mais no ano de 2025. Então, eu estou vendo o ano de 2025 como o ano do confinamento por excelência. Bom, nós tivemos também essa questão do abate de novilhas muito clara, né? Houve um aumento, né, exponencial, por dizer assim, do abate de novilhas diante dessa Sim, escassez de animais terminados, né? Mas viu sim. uma tendência, Maurício? Será que como produtor, né, o pecuarista, vendo que tem um retorno mais que rápido, por dizer assim, ele ofertou mais novilhas por necessidade, por preços para fechar a conta? Vai virar uma tendência essa participação das novilhas nos abates daqui para frente, no maior volume ou não? O que a gente viu justamente nesses 3 últimos anos, contando com 24, né, 24, 23, 22, sem dúvida nenhuma, muito, muito abate por necessidade, mas sem dúvida nenhuma que a novilha, ela também ela passa a ser uma tendência, ela já é uma realidade, não é mais uma tendência, ela é necessária, porque primeiro existe uma demanda bastante forte e consolidada pela carne da novilha. Em segundo lugar, ela é um não o descarte, mas a condução dessa novilha para o abate, ela é importante, porque quando você conduz precocemente essas fêmeas para a reprodução, você justamente está colocando peso nessas novilhas. E, na hora da reprodução, você tem novilhas aptas e novilhas inaptas à reprodução. Entretanto, todas elas estão com peso ideal para abate. Então, nesse momento, as que não estão aptas para a reprodução, que não foram ou bem avaliadas ou não responderam ao processo reprodutivo, então essas automaticamente são conduzidas, e se não são, deveriam ser conduzidas para o abate. Então, isso, sem dúvida nenhuma, ela não apenas é tendência, a realidade é uma necessidade de manejo, de racionalização
de todo o processo reprodutivo, justamente de impedimento também de você estar acendendo vela boa para defunto ruim, quer dizer, um animal que não é apto à reprodução ou que é muito tardio para responder à reprodução, esse animal ele precisa ser conduzido para o abate, fazendo com que a cria seja cada vez mais eficiente. Então, ganha todo mundo, ganha o frigorífico, porque vai ter um animal que foi bem conduzido, está com bastante, está com a carcaça cheia, e ganha o consumidor e a consumidora de todo o mundo por uma carne, além de segura, extremamente macia e saborosa. Só para poder finalizar contigo, agradecer tua participação direto aí de Goiás, interrompeu suas atividades para nos atender, especialmente aqui no Tempo e Dinheiro. Presidente, nós temos, é lógico, uma expectativa de mudança de ciclo, né? O abate de fêmeas foi muito grande ao longo de 2023, 2024, por causa dos preços da arroba do boi gordo. Agora, ao que tudo indica, a tendência é de retenção para a produção de bezerros para daqui 2 anos e meio, né? Nós temos aí uma busca muito grande, uma disputa pelos animais agora de reposição, né, bezerros, boi magro, enfim, como é que está acompanhando, né? Porque os preços melhoraram e, lógico, a reposição também melhorou. Leilões estão respondendo à altura, estão mais Isso. disputados, né? Daqui para frente vai ser essa disputa pela reposição muito grande. Olha, Sérgio, já está acontecendo. Você veja só, boi magro é uma classe de gado que você já não acha mais. É a coisa mais difícil de você achar hoje é o boi magro. Não se trata dele estar caro. Significa que ele está raro. Pouca coisa se vê. Isso está obrigando o pecuarista, o terminador, seja a pasto, seja a confinamento, a ele disputar os garrotes e os bezerrões, aqueles bezerros muito bem conduzidos e que são desmamados por um peso mais elevado, 250, 60, 270 quilos, ou até lembrando dos bezerros Nelore desmamados pelo Rubinho, saudoso Rubinho Catenacci, os bezerros de 300, 330. Bom, isso é o que todo mundo quer. Infelizmente, não é o que todo mundo produz. Porque, como acabamos de citar, um dos primeiros a tirar o pé da tecnologia justamente foi o criador. Então, é bastante importante que este criador, ainda agora, nesse momento, ele atente para o fundamento de que o bom bezerro desmamado ele começa a ser desenvolvido na barriga da mãe. Então, esta mãe prenha, ela precisa estar muito bem cuidada, não pode faltar suplementação estratégica necessária que ela se mantenha e que ela também dê ao bezerro todo o desenvolvimento possível dentro do útero e depois, ao nascer, claro, o cuidado que vai conduzir este bezerro e essa bezerra para os animais precoces que a pecuária brasileira quer e precisa. Então, é uma oportunidade de negócio justamente para quem faz a lição de casa direitinho. Não se trata de sofisticação, viu, Sérgio? Trata-se apenas de cumprir os fundamentos, fazer a lição de casa direitinho. Sem dúvida nenhuma, é isso que vai proporcionar os melhores ganhos para a cria, para a recria e para a engorda. A oportunidade que se abre é para toda a pecuária e, nitidamente, a gente vê uma tendência não de alta e infinita, mas de consolidação de um patamar bastante confortável que justamente remunera quem está fazendo a lição de casa correta. Prevejo bons anos, 2025 já começa sob os auspícios de uma margem positiva e segura. Certo. Maurício Veloso, presidente da SOCOM, conosco, direto por Angatu, Goiás, conversando conosco, fazendo um balanço
da atividade 2024, dos bons momentos vividos pela pecuária agora no finalzinho de 2024, expectativas positivas para 2025 também. Muito obrigado pela participação, foi um prazer retomar o contato contigo, falar, e dispõe aqui do tempo e dinheiro para, sempre que tiver alguma informação, para o pecuarista, para o produtor, disponha do canal aqui sempre, tá, presidente? Muito obrigado, Sérgio. Um grande abraço, um prazer estar com você sempre. Conte conosco também, Maurício e a Socom. Um grande abraço. Obrigado, igualmente. Bom, lembrando mais uma vez e a todos que nossos canais, mídias sociais estão à sua disposição. Vá lá, curta, comente, compartilhe, acompanhe novamente as entrevistas, os cortes das principais entrevistas, bate-papos, comentários feitos durante a programação, inclusive no Tempo e Dinheiro. E aproveite, avise os amigos que a gente está aqui no Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro. Está aí João Batista Olive convidando a todos para que façam parte desse seleto clube de produtores mais bem informados do nosso Brasil. A todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado e até uma próxima.